Gideão é uma das figuras mais inspiradoras e emblemáticas do Antigo Testamento. Sua história está registrada no livro de Juízes, capítulos 6 a 8, onde ele é descrito como um homem inicialmente inseguro, mas que, através da orientação e poder de Deus, se torna um grande líder militar e juiz de Israel. Gideão é conhecido por sua fé, obediência e por sua vitória milagrosa sobre os midianitas, um povo inimigo de Israel. A história de Gideão ocorre em um período em que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Os israelitas, após se afastarem dos caminhos de Deus e adorarem outros deuses, enfrentaram tempos difíceis. Os midianitas, junto com outros povos nômades, saqueavam suas colheitas, tomavam seu gado e deixavam Israel em extrema pobreza. Os israelitas, então, clamaram a Deus por libertação, e o Senhor respondeu ao chamado deles, escolhendo Gideão como libertador. Gideão aparece pela primeira vez em Juízes 6 horas e 11 minutos, quando o anjo do Senhor o encontra malhando trigo em um lagar, escondido dos midianitas para que eles não levassem sua colheita. O anjo do Senhor saúda Gideão como a homem valente e o diz que o Senhor estava com ele, apesar de Gideão se ver como alguém insignificante e sem forças. Em Juízes 6, 12, 13, Gideão questiona o anjo, dizendo: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Mesmo com a dúvida de Gideão, o anjo lhe assegura que ele é o escolhido para libertar Israel. Gideão, inseguro, pede sinais para se certificar de que realmente era o Senhor quem o estava chamando. O primeiro sinal é a destruição do altar de Baal para confirmar seu chamado. Gideão pede que o anjo do Senhor espere enquanto ele prepara uma oferta de comida. Ele traz carne, pão e caldo, e o anjo toca a oferta com o cajado, fazendo o fogo sair da rocha e consumir a oferta. Juízes 6 horas e 21 minutos. Esse foi o primeiro sinal de Deus para Gideão, que confirma que o Senhor estava com ele. Naquela mesma noite, Deus ordena que Gideão derrube o altar de Baal que havia na casa de seu pai e corte o poste ídolo de Azerá ao lado. Embora temeroso, Gideão obedece e destrói o altar de Baal durante a noite, temendo a reação do povo. Na manhã seguinte, quando os homens da cidade descobrem o que Gideão fez, querem matá-lo. No entanto, Joás, pai de Gideão, defende seu filho e sugere que se Baal fosse um Deus verdadeiro, ele próprio deveria se vingar. Isso faz com que o povo se acalme e Gideão ganhe o apelido de Jerubaal, que significa aquele que contende com Baal. Deus então ordena que Gideão reúna um exército para lutar contra os midianitas. Gideão convoca homens de várias tribos de Israel e cerca de 32.000 soldados se apresentam. No entanto, ainda inseguro, Gideão pede outro sinal a Deus. Ele coloca um velo de lã no chão e pede que, durante a noite, o velo fique molhado com orvalho, mas o chão ao redor permaneça seco. Na manhã seguinte, o velo está encharcado de orvalho, enquanto o chão está seco. Juízes 6, 36 e 38. Mesmo assim, Gideão pede uma confirmação adicional, que o velo permaneça seco enquanto o chão ao redor fique molhado, e Deus atende a esse pedido também. Esses sinais fortalecem a fé de Gideão. Deus então fala a Gideão que o exército de 32.000 homens é grande demais, pois Israel poderia achar que a vitória foi conquistada por suas próprias forças. Deus instrui Gideão a reduzir o número, primeiramente mandando embora aqueles que estavam com medo, o que reduz o exército para 10.000 homens. Mas ainda era muito, então Deus reduz o número novamente, observando a forma como os homens bebiam água no rio. Somente 300 homens que lamberam a água com a mão foram escolhidos para lutar, e com esses homens Deus prometeu entregar os midianitas nas mãos de Gideão. Durante a noite, Gideão e seus homens cercam o acampamento dos midianitas. Com trombetas, cântaros e tochas, eles fazem barulho ao quebrar os cântaros e gritar, assustando o exército inimigo, que entra em pânico e começa a atacar uns aos outros.
Deus, através de um ato milagroso, concede a vitória a Israel sem que Gideão e seus homens precisassem lutar fisicamente. A notícia se espalha, e os restantes dos inimigos são perseguidos e derrotados. Após a grande vitória, os israelitas pedem que Gideão se torne seu rei, mas ele recusa, afirmando que somente Deus deve reinar sobre Israel. Juízes 8h23. No entanto, Gideão pede ouro aos israelitas, e com esse ouro ele faz um éfode, um tipo de vestimenta sacerdotal, que, com o tempo, se torna objeto de idolatria para o povo. Apesar desse deslize, a liderança de Gideão trouxe 40 anos de paz para Israel. Gideão teve muitos filhos, e depois de sua morte, o povo de Israel mais uma vez se afastou de Deus, voltando a adorar Baal.